Olá, tudo bem? Eu sou a Fê Manzani e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como funciona a remuneração para promotores de eventos. Então vamos começar pelo começo. Eu vou falar em termos de média, tá? Então, uma média geral, um promotor de eventos, começando ou não no mercado, ganha mais ou menos R$ 20 a hora. Mas isso tudo é muito relativo. Eu já falei em alguns outros vídeos que funciona da seguinte maneira. Por exemplo, é R$ 20 a hora? Sim, é R$ 20 a hora. Então significa que se você trabalhar 4 horas, por exemplo, você vai ganhar em torno de R$ 80. Sim. Se você trabalhar 8 horas, então, Fê, que eu vou ganhar R$ 160, às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque tem que começar de um preço. Então, por exemplo, eu, na agência, como eu falei, a gente trabalha com outras agências, outras produtoras, cada um tem um preço, isso depende de cidade, de estado, de inúmeros fatores. Mas, por exemplo, a nossa agência, a gente paga no mínimo R$ 80. Se for trabalhar 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Porque a pessoa tem todo um deslocamento até o local da ação, um treinamento, né, para entender o briefing, o produto, o serviço. Então tem todo um trabalho que, independente da pessoa ficar 1 hora ou 3 horas, ela vai ter que fazer para estar ali naquele momento. Então é assim que a gente trabalha. Tem essa questão do deslocamento, que você vai até o local, você volta para tua casa, né? Então a gente paga aí em torno de R$ 80 de 1 hora a 4 horas, digamos assim. É muito pouco provável que tenha um job de 1 hora, isso é muito raro. As agências e as produtoras sempre orientam o cliente a ter uma ação de no mínimo 3, 4 horas. Então, de 3 a 4 horas vai ganhar isso aí, mais ou menos, tá? Mas se a pessoa trabalhar 8 horas, ela tem direito a intervalo, e assim, ela já, independente dela ficar essas 8 horas, ela já tá inclusa, né, naquelas primeiras 4 horas, sua taxa, seu deslocamento. Então, o que acontece, assim, até pra gente conseguir viabilizar pro cliente? Se a gente for fazer a R$ 20 a hora, por exemplo, vai dar 8 horas, R$ 160. A gente costuma pagar de 130, R$ 160 para trabalhar 8 horas. Por quê? Porque é uma questão de negociação com o cliente. E eu até explico no treinamento Mais Jobs essa questão de você se relacionar com o cliente, de saber ceder, de dar um passo para trás para depois dar uns 5 passos para frente, né? Então, às vezes a gente tem que perder um pouquinho para ganhar um pouquinho lá na frente. Se eu consigo, por exemplo, uma negociação melhor de 8 horas, ao invés de ele fechar 3 dias de trabalho, ele pode fechar 10. Então, tudo isso é muito atrelado à questão de negociação. Mas sigamos. Para jobs, falando de preço novamente, né? Que é o foco do vídeo aqui. Para jobs noturnos e de madrugadas, promoções de festas, baladas, geralmente se paga muito mais. Por quê? Meu Deus, gente, horário noturno, madrugada. Então é possível ganhar aí R$ 30 a hora, né? Então, tudo isso é muito relativo. Trabalhos noturnos, de madrugada, independente de ser promotores de eventos, segurança, porteiro, faxineira, o que for, qualquer trabalho noturno e de madrugada vai te dar uma remuneração maior. Isso é natural em qualquer mercado. E outra coisa também que atrela a questão de valorização, né, da remuneração do job, é a função. Então, depende da função. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Teve uma Fena Ostra que a gente fez, Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma Fena Ostra que a gente fez que a gente precisou contratar uma ostrilha. Então a gente revezou entre 4 meninas e elas precisavam se fantasiar de ostra. É um evento temático que acontece em Florianópolis todo ano. A gente participou de alguns já, até organizando o evento por inteiro. Enfim, então assim, era uma situação um pouco delicada. Porque tava um pouquinho de calor, a fantasia era um super boneco gigante. Então a pessoa, para desempenhar essa função, ela deve receber um pouquinho mais. Então, é tudo uma questão de negociar. A pessoa, além de, digamos assim, por exemplo, numa recepção de um evento, além de recepcionar, indicar as informações básicas de um evento, ela também vai estar atrelada à venda de um produto, serviço, enfim. Então, peraí. Além de eu promover, eu também vou dar um passo para negociações comerciais, então eu vou receber um pouco a mais, né? Vou ter um cargo comissionado. Então tudo isso varia bastante. Mas em média, falando assim em termos básicos, é R$ 20 a hora. E é claro, como qualquer outro mercado, tudo é uma questão de experiência e valor. Tem promotoras hoje em dia que elas já têm um preço delas e cabe à agência e à produtora querer contratá-la ou não. Então chega um nível de mercado que você vai construindo a sua imagem, vai construindo a tua marca e vai criando o teu nome no mercado, que você pode sim dizer o quanto você cobra por esse job. E essa é a intenção. No treinamento Mais Jobs a gente também fala um pouco sobre isso. Tá bom, gente? Então esse era o tema do vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, ativa o sininho do canal e acompanha
acompanhe os nossos próximos vídeos.